A paz do Senhor para todos, prazer estar aqui, prazer ver meu amigo Carlos ali, pastor Carlos Queiroz, né? Prazer e responsabilidade. Carlos é um mestre na palavra e foi o nosso primeiro palestrante do Café Literário, né? Primeiro, né, cara? Ainda fazíamos modestamente lá na sala do Una ainda. Mas, queridos, aproveitando para agradecer esse belíssimo tênis que foi recebido aqui, foi um presente dos professores da Escola Bíblica, né? Eu quero agradecer a vocês as inúmeras demonstrações de carinho da semana passada. Pô, rapaz, fiquei emocionado. E hoje também, claro que vocês já viram aqui com o pastor Edivanei, né? Eu também estou vestido com essa camisa DP. Esse vai ser o nosso novo uniforme de professores. Eu só coloquei aqui porque o rapaz está fazendo a produção lá, o Vilela nos entregou para a gente ver como é que era, né? Se estava tudo ok. E aí eu aproveitei e coloquei logo para ficar bonito, né? Eu acho que vai ficar bem bonita, né? Ficou bem bonita, né? Então, em breve nós teremos. Obrigado. Essa aqui já está em 3D, né? Já tem modelo em 3D. Show! Vamos trabalhar, gente? Eu hoje acordei, lógico, na verdade seria o pastor Fernando que estaria ministrando a lição aqui, mas o pastor Fernando está se recuperando ainda da cirurgia que fez, de redesignação sexual. Perdão, como é que é? Cirurgia de cálculo, fez o negócio de cálculo renal e tal. Aí ele ainda está convalescendo, né? Está se adaptando ainda a esse novo momento da vida dele. E aí quando ele falou isso, eu falei, eu não vou perturbar a vida de ninguém, eu mesmo vou assumir aqui essa situação. E hoje eu acordei pensando em José. Hoje é engraçado, né? Assim que eu acordei, já fui direto para o banho, já pensando em José, pensando o seguinte: José é o cara que literalmente, nos dias de hoje, a gente diria o seguinte: rapaz, esse cara, ele saiu do fundo do poço e está no topo da pirâmide, não é? José é um cara que tem assim uma história muito, muito bacana, né, na Bíblia. A gente poderia dizer até o seguinte: José, ele é o cara que está na lista daquelas pessoas que a Bíblia nos diz que o mundo não era digno de estarem nele. Isso é o relato que a Bíblia nos diz a respeito de José. Agora você imagina aqui, Pastor André William, imagina, eu sei que só imaginar uma situação futura, nós não queremos isso, é lógico, mas imagine lá na sua lápide, lá no cemitério está escrito, né? André William, homem do qual o mundo não era digno, né? Isso é uma responsabilidade muito, muito grande, né? Então José, a gente sabe que ele é um dos mais eloquentes tipos de Cristo na Bíblia. José foi amado pelo seu pai, foi odiado pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, exaltado como governador do Egito e provedor dos povos. Nós podemos, se pudéssemos dividir a história de José, dividiríamos ali em 4 estações, ou 4 ciclos, 4 fases ali da sua vida, 4 tempos na vida de José. O primeiro na casa do pai, o segundo lá na casa de Potifar, depois no palácio, na prisão, e depois no palácio. José viveu, a gente pode dizer que José viveu acima do estilo pecaminoso da sociedade daquela época. Ele resistiu bravamente às tentações que o inimigo lhe apresentou, porque ele sabia que se falhasse, ele poderia impedir o cumprimento da promessa, quer dizer, não é que ele poderia impedir, né? Mas de alguma maneira teria uma ruptura naquilo ou na promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e a Jacó. Por favor, os slides, é para passar aqui, eu tenho que pedir, né? Próximo, vamos ler o texto bíblico básico, está na lição bíblica, vamos ler todos juntos aqui para nós nos situarmos. Eu fazia que nem a leitura como a gente faz dentro da igreja, né? Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho.
E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. O texto áureo, próximo slide, por favor. Diz lá: pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Toda vez que eu vejo essa citação dos ossos de José, dos ossos lá de Jacó, né, do corpo de Jacó, eu me lembro de Ivana falando sobre isso. Não quero esse negócio de cremação, não quero esse negócio de... Não, porque o corpo é um negócio muito sério. Ela fala, esse corpo é um negócio muito sério, né? Não é meu, o corpo é do Senhor e tal. Aí eu fico brincando com ela que eu quero ser doador de órgãos. Ela fala, não vou dar nada não. Eu falo, pô, mas vai servir para quem? Pô? Dá esse treco aí, né? Não sei se vai servir para a pessoa, para quem vai doar, mas dá aí, mano, tá aí de bobeira mesmo. Não é melhor ter um do que não ter nenhum, né? Então, é muito importante essa instrução que José dá a respeito dos seus ossos, né? E que é cumprida depois, bastante tempo depois, cerca de 4 séculos depois. Então, a biografia de José, próximo slide, por favor. Quais são os objetivos da nossa lição? Primeiro, entender que as dificuldades podem nos levar a ter experiências com Deus. Próximo. Buscar uma vida de santidade e comprometimento com o Senhor. E ainda, por último, conscientizar-se de que Deus está no controle da história. Portanto, independentemente das circunstâncias, seus propósitos e planos de livramento e bênção se cumprirão. Diz lá em Jó 42, 10, né? Bem, eu sei que tudo podes, e nenhum dos seus propósitos pode ser impedido, né? Esse é o nosso Deus. Ele resolveu fazer, acabou, vai acontecer. Continuando aqui, o próximo slide, por favor. Tem aqui, a gente sempre coloca para ilustração, depois os irmãos quiserem esse material. É claro que vocês vão ter acesso a todo ele na conferência que o nosso querido pastor Eduardo Hoffmann vai estar lançando aqui para a gente aqui, a sua obra Geografia da Bíblia. E o material dele, os materiais que ele desenvolve são de altíssimo nível. Eduardo é especialista em georreferência, então ele calcula, né, espaços, né, distâncias, faz realmente um trabalho fantástico no que diz respeito, não só à geografia, mas também a esses infográficos, né? Na verdade, esse slide aí, ele já nos dá assim, uma abertura, amplia o nosso entendimento a respeito da pessoa de José, né, dos fatos históricos mais marcantes, mais importantes a respeito da vida dele. A verdade até uma das coisas que me chamou logo a atenção nos primeiros infográficos que eu vi do pastor Hoffmann foi o cuidado que ele colocou, inclusive lá na data no falecimento lá dos personagens. Ele coloca ali aquele túmulozinho ali, coloca aquelas iniciais hippie, né? Rest in peace, né? Que é em latim. Não é? Estou aqui com o pastor Carlos Queiroz aqui, que é especialista aqui em vários idiomas, né? Latim, hebraico, aramaico, línguas mortas, todas elas, sânscrito, né? Eu achei assim muito interessante quando ele colocou aquela coisinha ali. Mas é isso. Esse material está à disposição. Essa provinha, porque a obra, né, o material que ele fez lá é assim top, coisa. E ele vai estar aqui na nossa conferência com esse trabalho, né, fazendo esse trabalho. Então, quando a gente fala de José, vamos lá na introdução, pode colocar, por favor? José, então, é um cara que a biografia dele nos inspira. A história de José, ela ocupa 1/5 do livro de Gênesis. Na verdade, são 13 capítulos de pura emoção, né? O pastor Gilson Paulo, que acompanhou a história de José pela Rede Record,
né, na novela lá, ele me disse que esse me reportou a mim que essa história é uma das mais belas, das mais comoventes dramas de que se tem notícia. Na verdade, você vê que a história de José depois ela é retratada em filmes, né, em livros. Ele inspirou peças teatrais, filmes e até novelas, né, como o caso lá da novela que o pastor Carlos acompanhou, que o pastor Gilson acompanhou ali. Então José era bisneto de Abraão, neto de Isaac e filho de Jacó. Ele é um dos personagens mais cativantes da história bíblica, né? Todo mundo conhece a história de José e conhece a história de José a respeito do seu caráter e do seu compromisso com Deus, né? José nasceu numa família que hoje os psicólogos, né, talvez minha esposa possa corroborar com essa minha fala aqui, aquilo que as pessoas chamam de família disfuncional, né? José tinha 12 irmãos, né? Esses 12 irmãos eram filhos de 4 mulheres diferentes, sendo que Raquel, a mãe de José, né, já havia falecido. E para piorar, né, havia a predileção de Jacó em relação a ele, o que causava ciúmes ali nos seus irmãos, né? Todo mundo conhece a história da túnica talar, né, que colocou lá no José, e isso chamou a atenção, despertou a inveja lá dos... É como se, né, Jacó desse para José uma túnica Lacoste, né? Eu sei que quando botei aqui meu tênis aqui para o jogo aqui, as pessoas, um tênis bonito, né? Até, mas é isso. Então, quando os irmãos de José viram aquela túnica que foi feita pelo seu próprio pai, ficaram com inveja dele. Então José foi traído, você conhece a história, e foi vendido como escravo, mas Deus o abençoou. Esse o cerne da vida. Deus era com ele. José serviu no Egito, interpretou os sonhos de Faraó e se tornou o segundo homem mais importante da nação mais poderosa da época, né? A gente pode dizer por associação que ele se tornou o segundo homem mais importante do planeta, o do mundo conhecido naquela época. Era uma espécie de Anderson Paulo, né? A relação com Anderson Paulo aqui em Brás de Pina, aqui, que prende e manda soltar aqui, né? É o Peixão e depois o Anderson Paulo, né? Aqui, né? Estou brincando aqui que nada a ver a associação, né? Nada associação, né? Nenhuma associação com o tráfico, né? Por favor. Mas José, ele enfrentou tentações e ele ajudou o povo de Deus, né? Na verdade, no primeiro momento, o povo dele, né? A sua família e todo o povo do Egito durante aquela fome que se estabeleceu na terra durante o período, né, da sua governança. Ele perdoou seus irmãos, né, restaurou, vive com sua família, reconciliando-se com seus irmãos e promoveu a salvação de toda a terra. O nome dele depois foi mudado para Zafenate Paneia, né? José é de um tipo de Cristo que ele é realmente salvador do mundo. José sempre despertou sentimentos muito fortes no que diz respeito, né, a como as pessoas leem a Bíblia, e também nas pessoas com as quais ele conviveu. Na verdade, José, ele parece ter sido uma daquelas pessoas carismáticas, daquelas do tipo que a gente gosta de ficar perto, né? Que parece que a bênção persegue a pessoa, pessoas que a gente admira, pessoas que a gente ama, né? Porque o caráter dele é tão evidente, é tão forte, é tão marcante, né? A presença dele é tão singular e ele nos traz tão, né, pessoas que nos fazem bem. A gente sabe disso, né? Nós temos pessoas assim, amigos, pessoas que a gente gosta de estar perto, né? Por conta disso. Então o caráter é o que brilha na vida de José. Na verdade, toda a sua jornada, José, ele mostra as características de uma pessoa que é fiel a Deus, de uma pessoa que é íntegra, de uma pessoa que ou que tem uma conduta. Essa palavra é bonita, né? Os advogados gostam dessa palavra, né? Tem uma conduta ilibada, não é, irmã Daiane? Uma conduta ilibada. Então esse moço
foi um moço que não negociou os princípios, né, seja para amenizar seus sofrimentos, né, para evitar ou para obter prazeres ilícitos. Ele foi alguém que não aceitou, inclusive, manchar o leito do seu patrão. A sua consciência não permitiu que ele pecasse contra Deus. Então José, ele viveu irrepreensivelmente, tanto na pobreza como na fartura, tanto no cárcere como no palácio, tanto na juventude como na velhice. As palavras de Jacó, quando dá a bênção ali para seus filhos, quando fala de José, são lindas demais. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, Gênesis 49, 22, o que a palavra de Deus diz a respeito de José, não é? Encontramos, vamos ler aqui, diz: José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos se estendem sobre o muro. Não é? Então José, vamos lá, próximo slide, por favor. O homem José, né? Ele foi o filho preferido de Jacó. Jacó foi um personagem bíblico com uma história inspiradora. Nós tivemos uma aula fantástica com a professora Adriana Goulart na semana passada falando sobre Jacó. Então ele foi o filho preferido de Jacó, e o filho primogênito de Raquel. Ele, como filho preferido de Jacó, ele acabou despertando a ira dos seus irmãos, a inveja dos seus irmãos, que chegaram a tramar a sua morte. É bastante interessante a gente pensar que, né, inclusive sobre o sentimento de inveja, ninguém inveja quem não dá fruto, né? Ninguém inveja quem não tem nada para dar. Nunca vi ninguém invejar quem está na pior, né? Pô, esse cara está na mão, caraca, não é inveja dele. Não tem isso, né? A inveja é um tipo de admiração que saiu pela culatra, né? Uma admiração que deu errado, que em determinado momento, mas a ideia é que a bênção de Deus estava sobre a vida daquele rapaz, e os seus irmãos perceberam isso, né? E chegaram inclusive a tramar a sua morte. Então José foi traído pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, mas Deus, a Bíblia diz que Deus os abençoou. Existem alguns estágios, o autor da lição coloca, o pastor José Gomes, alguns estágios na vida de José, como nós colocamos aqui. Próximo slide, por favor, né? O capítulo 39 de Gênesis nos mostra, ou destaca, 3 aspectos relevantes da história de José, até ele ser reconhecido e honrado por Faraó. Ela fala sobre, esse capítulo 39, sobre o sofrimento, ele fala sobre a tentação e fala sobre a ajuda de Deus, né, na vida desse rapaz. Próximo slide. A primeira coisa que a gente pode destacar, ou que o autor destaca nessa lição, foi o sofrimento de José. Aos 17 anos, desprezado pelos seus irmãos e vendido como escravo para uma caravana de ismaelitas, né, que rumava para o Egito, né, ele já passa ali a passar por circunstâncias totalmente adversas na sua vida. Imagina um garoto de 17 anos, né, numa situação como essa, né? Ele, no primeiro momento, vai lá, algumas pessoas dizem: José era muito ingênuo, né, contar as coisas lá, mas ia contar, talvez se ele contasse para uma outra pessoa que não tivesse nada a ver, né, mas ele estava no seio da sua família, né? A família é o lugar onde a gente imagina, né, o locus onde a gente imagina que a gente tem segurança, que a gente tem, né, possibilidade de falar dos nossos sonhos e tal, mas infelizmente aconteceu isso. O problema é que a história de José, ela tem um contínuo que, num primeiro momento, parece que é algo que só vai descendo, né? No Egito ele é vendido como escravo, depois ele é revendido, a palavra coloca, ele é revendido como escravo para o egípcio Potifar, que era o oficial comandante da guarda de Faraó, e dentro, né, o que é interessante, que em determinado momento a vida dele parece assim um turbilhão de emoções, né? Parece uma montanha russa, né? E dentro da providência divina, o jovem José é levado para estar ali próximo do palácio, já que na casa de Potifar, né, que é comandante da guarda real, ele é promovido a mordomo. Ele alcança uma posição distinta entre os servos ali, muito embora ele estava ali como escravo, ele alcança uma posição de distinção. E José se tornou o administrador-mor da casa
de Potifar. Mesmo sendo um escravo, a Bíblia diz que tudo quanto ele fazia, Deus, né, fazia prosperar. Tudo que ele colocava as mãos. Tem pessoas que são assim, né? Tudo que colocam, Deus faz prosperar, né? Deus faz aumentar. Porém, a história continua. Próximo slide, por favor. O autor, né, da lição Pastor José Gomes fala sobre a tentação. José, a tentação é um negócio terrível, né? José, no auge, quem os bons entendedores entenderão, né? José, no auge da sua honrosa posição de mordomo na casa de Potifar, né, ele foi acusado de assédio sexual, né? A mulher de Potifar colocou os olhos nele e, segundo o autor da lição, diz, despudoradamente insistiu com José dia após dia para deitar-se, né, com ela. Eu sei que o pessoal da mídia depois tem maior trabalho para cortar essas coisas e não deixar ir para o ar, né? Mas eu não resisto às vezes, tem coisas que são mais fortes do que eu, né? Então, mesmo diante de todas as investidas ali da sua patroa, José jamais abriu a guarda. José não cedeu, ele firmemente se recusou a deitar-se com ela. Então, tu conhece a história, ela agarrou o jovem hebreu, ficou ali com a túnica dele nas suas mãos, e por causa dessa mulher, José foi injustamente, aliás, eu estava vendo que no direito existe esse negócio, Divanei, depois pode corroborar comigo, Daiane, a síndrome da mulher de Potifar, histórias de mulheres que injustamente acusam, né, pessoas de assédio sexual ou e tal, né, injustamente, isso é recorrente, isso aí é algo que acontece, né? Mas por causa dessa mulher, como eu estava dizendo, José foi injustamente acusado e preso. No entanto, a sua fé permaneceu firme mesmo diante das adversidades. E a Bíblia nos conta, né, o relato é triste isso, mas ele nos conta que José passou os melhores anos da sua juventude no cárcere. No entanto, lá em Gênesis 39, você vê isso pelo menos 4 vezes. O Senhor era com ele. O Senhor era com ele. Então José, aqui na própria Bíblia, nos dá 2 razões para não ceder às propostas malignas. No capítulo 39 de Gênesis você falou, eu não posso pecar contra Deus, José dizendo, não posso pecar contra Deus, e diz, teu marido confia em mim. Então a grandeza de José em dizer não, né, diante de tanta pressão, deve servir também para a gente como inspiração, como algo que, não é, que nós devemos entender que mesmo circunstâncias adversas, elas não podem se sobrepujar ao caráter de um cristão, de alguém que genuinamente teve um encontro pessoal e transformador com Cristo. Dizer não, né, ou resistir, ou fugir em determinadas circunstâncias, é aquilo que Deus espera de nós, resistir. Resistir ao de dia, ele fugirá de ti, versão revista e atualizada. Então, de início, José, ele sofreu, devido à fidelidade dele, mas ele esperou no Senhor, e depois Deus deu a ele esposa e filhos. O cara se segurou. Você imagina um garoto, quando alguém pensa nessa idade aí, José era um cara que tinha mais ou menos aí 28 anos. Agora, isso nos faz pensar o seguinte, 28 anos que ele foi vendido com 17, a Bíblia nos dá um relato mais ou menos com 28 anos, ele está lá na casa de Potifar. O cara com 28 anos, irmão, nervoso, né? Né? E diante de uma tentação como essa, ele vai e segura. Mas é interessante que José é vendido como escravo, e 11 anos depois, as pessoas que veem ele, ainda continuam vendo como escravo. Fala, esse cara, o valor dele é o valor de escravo, né? Mas esse cara já tem um valor diferente. Ele já não ele aos olhos de Deus, ele já não é mais, ele não é um escravo, né? Ele é já um embaixador do reino. Ele já é alguém que tem um tipo de comportamento diferente, né? As pessoas poderiam reputar o seguinte, isso aí é preço de escravo, mas o valor dele, o valor que não se deixe, né, não faz deixá-lo se corromper, já torna ele uma pessoa especial.
Então, é até interessante que se a gente pudesse falar aqui, eu sei que tem jovens aqui que estão me assistindo, Luciana ali, os jovens, ex-jovens, né? Jovens, mas jovens estão nos assistindo também na internet. É interessante você entender que a imoralidade sexual, ela tem prazer, né? Ela oferece prazer, né? No momento, mas depois ele causa muito mais problemas, muito mais transtornos de sabores ou sofrimentos do que você pode imaginar. Então, mesmo se levar muito tempo, eu falo para algumas pessoas aqui, é melhor esperar, né, no casamento, esperar a bênção de Deus, do que você se precipitar. Deus tem o melhor para a sua vida. Então, dos 17 aos 30 anos, José viveu uma espécie de gangorra no Egito, de escravo a mordomo, de mordomo a acusado de assédio sexual, de acusado de assédio sexual a prisioneiro. Mas, a Bíblia nos diz, próximo slide por favor, que Deus era com José. O tópico é a ajuda de Deus. Então, a frase "o Senhor era com ele" é usada de forma recorrente nesse capítulo 39 de Gênesis. Isso explica a poderosa ação de Deus na vida de José, o que certamente ajudou José a resistir às tentações, né, a correr. José nos deixa, no tópico 2, alguns exemplos. É bastante interessante que a Bíblia diz que a gente pode resistir, diz lá, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas quando Paulo orienta lá, Timóteo faz, olha, fugir, né, da coisa da imoralidade sexual, fugir, né, mete o pé, não dá para você lutar contra essas questões, não. Mas alguns exemplos deixados por José, no tópico 2. Também é interessante a gente falar sobre isso aqui. O pastor Gisiel nos dá esse insight. Diz: a tentação nunca se dá por iniciativa divina. Enquanto Satanás nos tenta em nossos pontos frágeis, a fim de nos fazer cair, Deus nos prova em nossos pontos fortes para nos fortalecer. Isso significa, Deus não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém. A Bíblia diz que o homem, que ele é atraído e engodado pela sua própria concupiscência, né? O pecado se origina às vezes no coração do homem. A gente sabe que existem elementos externos de tentação, mas devemos blindar o nosso coração, a nossa mente, né? a nossa vida, para que a gente não ceda a esse tipo de situação. Eu me lembro quando eu era garoto, né, jovem na igreja, o pregador disse uma vez, eu achei tão interessante, claro, né, foi uma brincadeira dele, um xixi. Na verdade, as pessoas fizeram um xixi dessa colocação que o pregador disse. Ele disse o seguinte: você não pode evitar o primeiro olhar, né? Seja para uma questão de uma mulher, seja uma questão de uma mulher em relação a um homem, você não pode evitar no primeiro olhar. E aí, eu me lembro disso, que quando ele falou isso aqui, a juventude ficou com esse negócio na cabeça, na época, isso aí, quase 40 anos atrás, né? Foi o seguinte: então, capricha no primeiro olhar, né? Quando o dedo... Então, você não pode evitar, pelo menos se mantém nele. O segundo que é complicado, então se mantém aí no primeiro. É claro que isso é brincadeira, né? Mas José, o pai de Divanei fez uma túnica para ele também, por isso que os irmãos dele, o Vaninho estava reclamando que as camisas EDP dele vamos malhar para ficar com o braço grandão comendo bolo, né? Isso o cara fez para a gente fazer, né? Na verdade, então, José, eu estou falando na questão da tentação, né, que a gente não pode evitar a tentação. Aí tem uma ilustração que diz que a gente não pode evitar que os passarinhos voem sobre nossa cabeça, mas pode evitar com que eles façam ninho. Então, é exatamente isso. A tentação em si não é o problema é como você reage a essa tentação. Então, deve resistir. A tentação, ela vai acontecer. O próprio Cristo foi tentado, a Bíblia diz, né? Em tudo foi tentado, contudo sem pecado. Então, a tentação né? Tinha até um personagem, não sei se era o Jô Soares, fazia, tentação, não sei o que, tentação do Frei Sarapião, era um negócio assim, né? A tentação existe, a tentação é real, mas nós devemos, né, nos posicionar, né? Oi, meu amor, fala. Falou em tentação, a tentação da minha vida aqui. Não, é só para complementar o que você está falando, que
eu acredito, né, se até Cristo ele passou pela tentação, todos nós vamos ser testados na questão da concupiscência da carne, dos olhos, da soberba da vida. Isso faz parte do nosso desenvolvimento da vida cristã, porque se não houver isso, como é que a nossa fé vai ser atestada? E a gente vê o Inmetro, né, quando ele quer ver a qualidade de um produto, ele é espancado, né? Ele é provado, e aí depois recebe o selo de qualidade. Então, sempre que você estiver pronto a ser promovido, se prepare para passar por períodos de tentação, por períodos de provação, para que você possa ser aprimorado, Deus poder desenvolver melhor o seu caráter e ver, esse aí está aprovado, ele pode receber o selo de qualidade e seguir adiante, né? Alguém pode ler Tiago 1,14 para mim? Eu vou usar a expressão, todos nós, na verdade, Tiago 1,14, por favor. Todos nós temos os agentes externos de tentação, mas, em certa medida, também nós temos uma espécie de mulher de Potifar dentro da gente aqui. A mulher de Potifar é aquilo que nos arrasta para querer o cumprimento do desejo, da vontade, né, daquilo que eu acho que é bom, é válido para mim. Então, a gente puder matar essa mulher de Potifar dentro da gente aqui. Olha o que Tiago 1,14 diz. Eu já fiz essa citação, mas é interessante a gente mostrar aqui. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. É a tal da mulher do Potifar. Quando esta o atrai e seduz. Então, cuidado com ela. Fala, Dani. Diz aí, Dani. Na versão NTLH diz assim: mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Maravilha. Dani, está impossível. Eu cheguei aqui, meu irmão, de orar na oração, né? Pensei até que era a reunião do RTT aqui, né? Era da Daiane orando aqui, coisa linda, né? Então, na verdade, todos aqueles que querem ter uma completa vida de vitória em Cristo devem resistir às tentações. É isso que José nos deixa como exemplo. Um exemplo importante na vida dele, próximo slide, próximo slide, exemplo deixado por José, o próximo é perseverança, não é? A perseverança é um atributo indispensável a todo vencedor. Olha, a Bíblia nos diz lá no capítulo 10 de Hebreus, no versículo 38, o meu justo viverá pela fé. E continua, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, é a ideia de que a nossa perseverança, a nossa fé deve ser uma fé progressiva, uma fé que avança, que, né, a Bíblia diz, ser de firmes e constantes, sempre abundantes. Firmeza e constância. Não adianta você ter firmeza sem ter constância. Um dia está firme, outro dia não está. Um dia está firme, outro dia não está, né? Nessa gangorra. Essa firmeza e constância devem perseguir a sua vida, né? Então, José foi alguém que manteve a sua fidelidade em Deus, mesmo diante das adversidades. Mesmo quando é levado para uma terra estrangeira, a Bíblia nos mostra que José permaneceu fiel a Deus. Apesar de ser injustamente acusado de abuso, apesar de ser preso, ele não desistiu dos seus sonhos. Nas adversidades, a Bíblia diz que José perseverou. Então, a vida de José é marcada por dificuldades, né? Desde ser vendido como escravo até ser injustamente acusado e preso. No entanto, a sua fé, ela permanece firme, né? Então, a lição aqui é você cultivar uma fé resiliente, né? Confiando de que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias. Deus nos dará escape, Deus nos dará livramento, né? Então, mantenha-se firme, persevere. Próximo slide, fala sobre pureza. José demonstrou pureza em suas ações e pensamentos, mantendo-se íntegro em todas as situações, o que lhe trouxe prosperidade e reconhecimento. José se afastava das tentações. Enquanto trabalhava como escravo, José recebeu convite, né, para adulterar com a esposa de seu patrão, mas José recusou firmemente essa oferta e passou a fugir da presença dela. Isso nos faz pensar, né, como eu disse para vocês, que as tentações, elas
elas vão ocorrer, elas vão te alcançar. Isso independente. A gente geralmente, quando pensa em tentação, pensa na questão da imoralidade sexual, mas não é só isso, não. Você pode ser tentado em diversas coisas na sua vida, não é? O importante dentro disso aqui é que você mostre a sua integridade. A integridade, o significado de integridade é manter-se inteiro. Significa que não deve haver nenhuma brecha, nenhuma coluna na sua vida, nenhuma lacuna, nenhuma área que possa ser explorada pelo inimigo, pelo diabo. Isso é bastante interessante, que às vezes a pessoa, muitas das vezes nós só pensamos na questão do pecado, da coisa pela questão da imoralidade sexual, e não é isso. Você pode deixar de ser íntegro, ou ainda, a palavra usada em oposição à integridade é corrupção. Você pode se deixar corromper por várias outras coisas, não é? Então é importante, mantenha seu caráter íntegro na presença de Deus. José, ele foi alguém que exerceu o que tinha no seu coração pureza, a integridade. Continua, essa integridade e pureza levam José a ter aquilo que a gente chama de fidelidade, né? Então José é visto como modelo de fidelidade por sua determinação, em obedecer aos mandamentos divinos, por conta da sua integridade moral e sua firmeza em manter a sua fé, mesmo em circunstâncias desafiadoras. José é fiel ao seu pai com 17 anos, ele é vendido por um preço de escravo, como eu disse aqui. José agora está com 28 anos, é vendido lá como escravo para Potifar. Ele é fiel a Potifar, vai para o cárcere, e no cárcere ele é fiel ao carcereiro. Cara, olha, a história do cara é tão interessante, né, que o carcereiro dá a ele as chaves da prisão, né? Eu fico pensando comigo, meu irmão, o cara me dá a prisão, eu estou preso, mas não tenho culpa. Na verdade, só eu que penso dessa maneira. Gilson, tu não metia o pé também, não? Com a chave na mão, eu estou com a chave na mão, não tenho culpa do que fiz. Amanhã o carcereiro ia me procurar. Ih, rapaz, o cara fingiu que era gás e vazou, mano, foi embora. Não sei. Eu sei que é o seguinte, né? Isso aí é outro problema a ser resolvido, né? O problema é que José se manteve fiel, inclusive ao carcereiro. A confiança que o carcereiro depositou na vida dele, né? E o futuro de José é uma recompensa da fidelidade que ele teve, inclusive nessa. Confesso a vocês, difícil. Acho que, né? Depois de descobrir para onde iria, aí é outra parte da história, do enredo, né? Deus me abençoou. É verdade, ainda falando assim, Deus me deu a chave, me deu um livramento aqui, não é? Daí ainda está colocando aqui, a chave é bênção do Senhor, abriu as portas aqui, né? José, se eu estou lá, eu ia cantar logo, não há ferrolho, né? Mano, mandar o pé, né? Próximo slide, eu falei aqui de integridade, né? A integridade envolve e protege a honra de quem a possui, e impede que a pessoa desenvolva um caráter dúbio. O significado de integridade é ser inteiro, né? Não ter nenhum tipo de falha. Próximo slide. José tinha visão espiritual. A capacidade que José tinha de interpretações, a sua consciência da providência divina, a sua integridade, a sua fidelidade, o reconhecimento da soberania divina indicam que José era alguém que tinha, né, uma visão espiritual. Ele entendia e seguia os propósitos de Deus em sua vida. Esse entendimento, esse seguir a Deus, né, na sua vida, mesmo não entendendo determinadas circunstâncias, é algo que caracteriza, né, a visão espiritual. Eu estou com Deus, mesmo que não entenda as circunstâncias que estão ocorrendo à minha volta. Eu sei que uma coisa interessante, na vida de quem ama a Deus, de quem serve a Deus, o pior pode até acontecer, né? Nós estamos sujeitos a passarmos por situações adversas e tal, mas uma coisa é certa, o melhor é o que permanece,
Deus está conosco em toda e qualquer circunstância. E eu com Deus sempre sou maioria. Eu com Deus sempre faço parceria para vencer. Outra coisa importante que o autor da lição destaca, ele destaca ali 7 coisas, eu coloquei uma a mais, né? Quem sou eu para acrescentar no estudo, né, do pastor Gesiel Gomes, mas eu resolvi colocar alguma coisa a mais ali que achei que valia a pena. O próximo, né, otimismo, né? Então, uma repetida nota acerca de José, como eu falei no capítulo 39 de Gênesis, né, quando a Bíblia diz: o Senhor era com ele, né? José reconhecia que os planos de Deus estavam em ação, mesmo quando as circunstâncias pareciam sombrias. Então, a positividade da sua personalidade pode ser vista depois, né, quando ele se casa e coloca lá o nome dos filhos dele, né, de Efraim, frutífero, e Manassés, né, que a Bíblia algumas versões colocam como esquecimento, ou em outras, Deus me fez esquecer. Dependência total de Deus. O pastor Gesiel foi até aqui, dependência total de Deus. José dependeu do Senhor quando seus irmãos tiveram inveja dele, né, quando lançaram ele numa cisterna, quando ele foi para a prisão em razão da falsa acusação da mulher de Potifar. José dependeu de Deus quando interpretou os sonhos de Faraó. Então José era alguém que tinha dependência total de Deus. Eu resolvi colocar um outro tópico, né, dentro dessas 7 características importantes de José, que é esse aqui, a capacidade, próximo slide, por favor, a capacidade de liberar perdão. Então havia algo na vida de José, né, algo que precisava ser liberado ou lidado por José. José tinha que lidar com essa situação, seus sentimentos em relação aos seus irmãos. Então Deus prepara o momento para isso acontecer. Na verdade, isso é uma das passagens que a gente pode entender mais lindas assim da Bíblia, né? José compreendeu que ele não seria o homem que Deus, né, queria que ele fosse, que Deus o chamou para ser, se ele não se libertasse da amargura, dos ressentimentos, se ele não perdoasse os seus algozes. O perdão, tem um escritor chamado Ângelo, um escritor anglicano, que ele diz, é uma espécie de absurdo divino, né? Perdoar numa circunstância como essa é extremamente doloroso, é extremamente difícil, mas a Bíblia não nos chama para viver um evangelho, né, de dificuldades. Ele chama para viver um evangelho de possibilidades. É difícil, mas é possível. É possível. E perdoar como Cristo nos perdoou. A Bíblia diz, né, que Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus não esperou de nós um ato eu vou me reconciliar. Não, Ele primeiro nos amou e possibilitou que nós reconciliássemos com Ele depois. Primeiro Ele se entregou por nós. Então isso é maravilhoso. Você fala sobre perdão. José, se você olhar no relato bíblico, ele é um cara que tem alguns sentimentos ambíguos. Diz alguns relatos bíblicos que esse momento que ele passa com os irmãos dele dura mais ou menos aí uns 2 anos, entre receber os irmãos, né, reconhecer, volta lá para a casa do meu pai, traz presente, né, leva o copo, traz Benjamim, essa história de 2 anos ali. Por quê? O perdão não é um negócio, não é simplesmente sublimar a ofensa, esquecer. Tem gente que acha que ou ainda, né, tem gente que diz que é o que é pior, perdoo, mas não esqueço. Eu já vi as pessoas, gente, meu nome é Catispero, não é? Vai ter volta, não é? Vai ter volta. Então eu perdoo. Não, tem uma coisa linda do cancioneiro evangélico, uma música linda do Sérgio Lopes, diz: olhar nos olhos de quem tanto mal te fez e sem ressentimento oferecer perdão. Pois é, o perdão ele não permite a questão do ressentimento. A Bíblia nos diz lá, né, Hebreus 12, 15, né, não ter raiz de amargura, porque essa raiz de amargura ela te contamina. Então o perdão ele tem que ser realmente total, não é se você simplesmente, não, é você se lembrar que aquilo aconteceu, mas aquilo não você não é mais refém daquele tipo de sentimento. Você liberou, né, perdoou e tocou a sua vida em diante. Foi adiante. Você olha para a cicatriz, mas ela não dói mais. Ok? Você olha, isso é perdão. Mas
um turbilhão de sentimentos invade ali o coração de José, até ele perceber que não há saída. A saída que ele tem é perdoar. Perdoar, o sufixo, o sufixo ou prefixo, né? Per significa você. Per é você, e doar é dar alguma coisa de você para isso aqui. O perdão, algumas pessoas exemplificam isso, a ideia inclusive de uma perda grande. É um perdão, isso é claro que é uma brincadeira, né? Mas é isso, a ideia de que você em determinado momento abre mão de alguma coisa que é seu direito, né, para que você continue avançando. O perdão, ele não pode, ou a falta de perdão, ela não pode te imobilizar. Então, perdão na verdade não é uma opção. O perdão para nós como crentes, como cristãos, é o único caminho. Inclusive a nossa oração do Pai Nosso diz isso, né? Perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, né? Assim como nós. Então, quer dizer, o perdoar, essa ideia do perdão, ela é que estabelece essa conexão entre recebermos também o perdão da parte de Deus. Meu amor quer falar ali, ela pode falar o quanto ela quiser, Bruno. Ninguém está falando, eu vou falar. Ninguém está falando, deixa eu falar. É porque não é alguma coisa tão simples, né? Todo mundo fala assim, o exemplo de José do perdão. Ele não queria dar esse perdão, não. Ele foi uma luta dentro dele, uma briga. Tanto que o nome do filho dele é Manassés. Deus me fez esquecer da casa do meu pai, ele não queria mais saber desse povo. Ele já era 9 anos governador do Egito e ele não queria saber desse povo. Então, perdoar não é alguma coisa simples. E o perdão de José foi um perdão unilateral, que às vezes a pessoa fica esperando o outro se arrepender para ele poder dizer que vai liberar o perdão, só que essa não é a proposta divina, né? E quando a gente vai falar de perdão, é como se nós fôssemos para a cruz para liberar o outro, porque dependendo do tamanho da ofensa, não é alguma coisa simples, é bonito de falar, mas é muito difícil de viver. E é algo que a gente precisa perseguir na nossa vida cristã. Eu não posso deixar essa raiz ficar dentro de mim, porque bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se o meu coração não está limpo, o que vai acontecer comigo? Será que eu vou ver a Deus? Outra coisa interessante, Ivana, que a gente tem que entender é que o perdão, ele não vai mudar o passado, mas ele torna no teu futuro a terra mais frutífera. É o que acontece aqui com José, né? É difícil, perdoar não é fácil. Eu já vou chegar aqui que o perdão de José, quando ele dá o perdão lá na narrativa de Gênesis 45, no versículo 2, diz que o som, o grito dele, a angústia dele, o grito dele no palácio é tão forte que os servos de Faraó ouvem. Filipe Ansem, lá no livro Maravilhosa Graça, isso eu tenho conversado muito, inclusive com a Adriana, ela gosta muito dessa. Ele diz que quando eles ouvem aquela, claro, no romance dele ele coloca ali, quando ele coloca ali, quando as pessoas ouvem aquilo, perdoam. Mas o que está acontecendo com o governador? Será que ele está doente? E aí o Yancey diz, não, isso é o som de um homem perdoando. O palácio estremece com o grito dele, com a coisa dele. Com 2 anos ele ali, não é, batalhando contra aquele sentimento até liberar perdão. É difícil. Mas é libertador, né? E que ele se revela, né? Ele tira a máscara do Parneia lá, para dizer, eu sou José. E quando você vai perdoar, você tem que tirar a tua máscara, deixar quem você é, para poder enfrentar uma situação que é tão... Eu só quero pontuar que isso é altamente espiritual. Porque você não consegue fazer isso sozinho. Perdão não é algo humano, é algo divino, que a gente tem que deixar o caráter de Deus desenvolver em nós para poder alcançar esse lugar. E ainda, continuando o que você está falando, a amargura, ela nos priva da graça de Deus. Ela impede Deus de operar em nós. Então, para você ser limpo de coração, tem que perdoar. É difícil, mas é possível, não é? Então, o som da tristeza e do amor de José ali, naquele momento ali, ele ecoa no palácio. Ele ecoa no palácio de uma maneira, né, que você imagina que é algo que o pastor André Williams usou a expressão que é libertador, que é algo que ele tira realmente ali da entranha. E é interessante a questão da raiz.
Todo mundo já deve ter tido a experiência de tirar alguma planta da terra. Sabe quando você tira, em alguns momentos, né, você arranca alguma planta da terra, aquilo ali causa um estrago. Então exatamente, imagina o tipo de sentimento que você arranca do teu coração. Como isso move você por dentro. Se você já tirou alguma planta de um vazio, da terra, você sabe, né, o estrago que isso faz. Imagina também na sua vida a revolução que isso faz. Mas esse é o caminho para você trilhar uma fé vitoriosa. Não ter ressentimentos, né? Você quer ser livre, quer vencer? Perdoe. Fala aqui. Não, Bruno, tem aqui um. Não, só que o pastor está falando de José, aí eu estou avivando uma memória aqui, está bem nítido isso na minha cabeça. Uma vez, já tem mais de 10 anos, eu ia pregar num culto que foi convidado. Assim, minutos antes de ir para a igreja, o Espírito Santo falou bem nitidamente comigo: perdão. Eu falei: Jesus, todo respeito, não dá para fazer um sermão agora. O Espírito Santo disse só isso, aí repetiu: perdão. Eu peguei o esboço, olhei, eu falei: aqui eu puxo uma linha. Você ia falar sobre vitória? Não, ia falar sobre uma outra mensagem, que eu já não me lembro mais, mas me lembro disso porque o Espírito Santo foi bem direto assim. Eu puxei uma linha, eu falei: perdão. Aí eu falei, no momento da pregação, eu apenas citei. Eu vi um jovem de quase 30 anos levantar, correr a igreja para o outro lado, como se estivesse assim separado, e ele abraçou o pai e a mãe. Eu continuei pregando, eu não entendi nada. Continuei pregando. Ao fim, tinha ele e outro jovem falando que ia falar contigo. Eu falei: tá bom, vem. Aquele rapaz me contou a situação que assim, a gente sabe o que acontece, mas é difícil de imaginar em qualquer família que você veja, né? Os abusos que esse rapaz sofria desde a sua adolescência pelo seu pai. E ele me disse: olha, eu me converti e não conseguia perdoar. Eu me batizei e não conseguia perdoar. Fui batizado com o Espírito Santo, virei diácono na igreja, mas não consegui perdoar. Mas quando eu ouvi a palavra perdão, eu não consegui não perdoar. Foi libertador. E eu vi, você está falando de José, eu vi essa cena. Um homem já adulto, que não precisava mais do pai, não precisava mais de quem lhe ofendeu, correr para abraçar o seu André, pai. uma das experiências mais fantásticas que tive como professor de escola bíblica, alguns já devem ter escutado esse relato aqui, foi há alguns anos aqui nessa igreja, numa sala de escola bíblica dominical aqui, na aula de novos convertidos. Eu trabalhei muito tempo com novos convertidos, e a lição era sobre perdão. E eu falando sobre perdão, e assim, a classe exatamente assim, dividida assim, do lado direito, do lado esquerdo, eu falando sobre perdão, e uma mulher do meu lado direito, dizendo assim: mas eu não consigo eu não consigo perdoar o meu marido fez isso, eu já estava ficando com raiva também do marido dela, né? Mas eu ali manteve, ensinando, né? Não pode. Eu já estava ficando com bronca do marido, mas ela falando do marido dela, eu não consigo perdoar, e a gente falando, né, biblicamente explicando por que ela deveria perdoar o marido dela, né? O cristianismo, o que ele exige de nós e tal, ela falando. E no outro lado, um rapaz se encurvou sentindo dores assim, né? Se encurvou como se tivesse recebido um murro no estômago, e ele foi se encurvando, e rapaz, e Deus colocou assim, nitidamente para mim assim: ore por eles. Isso é uma coisa espiritual. E aí eu fiz o seguinte, falei assim: gente, olha só, vamos orar pelo rapaz aqui, vamos orar pelo rapaz aqui, né? Aí eu segurei a mão da irmã aqui, segurei a mão do rapaz aqui, os dois caíram endemoniados, e o Espírito Santo me deu discernimento. O espírito que estava nela encontrou, não encontrou local, encontrou morada, encontrou guarida nesse rapaz. A questão, a legalidade que o demônio teve em operar na vida daquela mulher e na vida daquele rapaz por falta de perdão. Quero esclarecer a vocês que meu corpo não é bom condutor do demônio, não passou por mim, não pulou, porque, por favor, né? Não teve essa possibilidade, mas os dois endemoniados por conta dessa questão de não querer perdoar.
de não querer perdoar. Depois esse rapazinho, a mulher eu nunca mais eu vi, nem me lembro de quem ela, mas o rapazinho depois se tornou obreiro aqui da nossa igreja, aqui, graças a Deus. Mas é uma história muito interessante que, por conta da questão do perdão. Vamos lá. Paz, professor. Eu vou te perdoar, Anderson, já de A pergunta seria mais para a professora Ivana. Eu posso entender... Estou dizendo para você? Eu posso entender da maneira que José vivia angustiado mesmo naquele luxo? Posso entender dessa maneira, professora? Totalmente? Oi? Só a Ivana que entendeu, que eu não entendi nada. Ele perguntou que se, apesar de todo o luxo que ele vivia, se ele estava angustiado. Isso. A angústia é um sentimento humano, independe da condição social que você está vivendo, né? Quem dera que dinheiro pagasse tudo, mas não paga, né? E aí é uma questão de entendimento, porque às vezes a pessoa é rica em dinheiro, mas pobre de alma. E a gente tem que pensar, a gente precisa lutar, é uma briga interna o tempo todo das mazelas que a gente tem dentro de nós. Isso não diz respeito só ao nosso vizinho, diz respeito a nós quando Deus manda que a gente possa se examinar. Porque as obras da carne não são na vida do outro, não, é na nossa vida que a gente precisa brigar por a questão de ciúme, de inveja, de querer mal do outro, a gente falar bem feito, apesar de ser crente, conhecer a palavra, a gente tem uma briga na nossa humanidade o tempo inteiro, onde a gente precisa se esmurrar para poder fazer a vontade de Deus e não a nossa. Então, apesar de todo o luxo, de tudo que ele vivia, a angústia era muito grande dentro do coração dele. Sim, também. Isso não é pergunta, isso é uma consulta. Depois paga lá o... Não é? Vamos lá, gente. Então é isso. A ideia é que não há pré-requisitos para você perdoar o próximo. É difícil. Ivanildo ia falar alguma coisa aqui, por favor? Ivanildo aqui? Dá um microfone. Está perdoado também, Ivanildo. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro, né? Na verdade, o José, quando ele perdoa os irmãos dele, através do Benjamim, ele sabe o sofrimento que o pai dele passou e também o arrependimento dos irmãos, porque ele tenta prender o Benjamim, porque aí fica o filho que o pai dele mais gosta, fica o Benjamim no lugar de José. E os irmãos dele, não faça isso, meu pai já sofreu muito e a gente já se arrependeu bastante pelo que o José passou. É aí que ele descobre, né, que os irmãos se arrependeram e o pai dele sofre demais. Rapaz, É isso? Sim. Agora eu só queria te fazer uma pergunta, pode responder no final. Vocês dois estão tirando o brilho da minha exposição, só queria dizer isso aqui, mas eu vou perdoá-los. Tá bom? Eu já vi várias pregações, e eu sempre falo com a minha esposa que, assim, de 100 pregações, 70 são sobre Paulo. Raramente a gente vê um pregador falar sobre José. Por quê? É porque ele acha que nem todo mundo que está ali teria a capacidade de ser 10% do José? Seria como alguém vai vestir a carapuça? Ivanildo, nesse caso aqui, eu só acho que talvez seja o local onde você está frequentando, né? Porque eu já escutei várias outras mensagens a respeito de José. Ivanildo, até novela de José tem. Aproveita o momento aqui agora aqui. Aproveita o momento, né? Mas é verdade, talvez seja interessante para mim se você falasse assim, poxa, tem alguns personagens que a gente nunca fala a história. Agora há pouco tempo, né, nós falamos de Enoque. Pô, caramba, não é? Aí foi engraçado que lá no Nordeste, lá quando eu estive lá, um pastor, até um homem de Deus e tal, falou para mim assim, rapaz, a Bíblia não fala nada sobre Enoque. Eu falei, na mesa, eu falei, rapaz, a Bíblia só diz que esse cara andou com Deus, precisa de mais alguma coisa? Né? Então tem alguns personagens, na verdade, na Bíblia, que eles não são muito... Olha só, eu vou dizer um negócio para você. Se você dissesse para mim o seguinte, eu nunca vi uma pregação sobre Sofonias, aí eu ia falar, não, realmente é difícil. Pregar sobre Sofonias, Ageu,
né? É mais complicado. Mas José tem sim. Depois o pastor Gilson Paulo vai lhe dar o sermonário dele, que deve ter pelo menos umas 20 mensagens só sobre José. O pastor Gilson aqui. Brincando contigo aqui, mas não sei. Na verdade, é muito comum a gente, isso é uma observação minha, a gente vê muito mais pregações, às vezes, sobre personagens do Antigo Testamento do que sobre o Novo. E o tipo, não sei se o pastor Carlos Queiroz concorda comigo aqui, mas é o seguinte, geralmente os tipos de mensagens são colocados da seguinte maneira: o personagem teve um problema, Deus resolveu miraculosamente o problema desse personagem, Deus vai resolver o teu problema. Então é colocado dessa maneira. Eu acho isso pobre, essa construção, tá? Eu acho isso pobre. Eu gosto de mensagens, né, que você extrai alguma coisa, traz algum ensinamento para você, alguma aplicação pessoal para a sua vida, né? Ela traz um contexto histórico, traz um contexto social, ela explica e transporta você para um lugar. Então, na verdade, eu prefiro muito mais, às vezes, assistir a ministração de uma aula do que de uma pregação, apesar de que tem algumas pregações. Olha, ontem o pastor Marco Feliciano, ontem, eu não nem vi toda a mensagem dele, que eu só peguei do meio final. Mas, rapaz, o que é aquilo? O cara estava parece que Deus estava soprando para ele, falando para ele aqui, fala isso aqui, fala. O cara estava... Então, mas, vamos embora. Bola para frente, né? O próximo... a gente já falou sobre isso aqui, mas a ideia é: quem foi? Esse é o da Record, ó. O Gilson que me mandou, ó. O Gilson que me mandou ali, ó. Acho que é Juliano, não, José da Record, né? Acho que é Juliano alguma coisa, né? Em primeiro lugar, pode clicar. Em primeiro lugar, José foi um sonhador. Então, do 0 aos 17 anos, José viveu na casa do pai dele, né, entre seus irmãos, e nesse tempo ele teve sonhos. E nesses sonhos ele via a sua família gravitando ali ao seu redor. Esses sonhos eram sonhos proféticos. Ontem, estava falando sobre isso com uma pessoa, falando sobre os sonhos que Deus dá, né? Deus dá sonhos de revelação, Deus dá sonhos de advertência, Deus dá sonhos de instrução e Deus dá sonhos proféticos, não é? Deus revela algumas coisas para as pessoas através de sonhos. Deus dá advertência. Na Bíblia, estou falando disso na Bíblia, né? Quando Deus aparece em sonhos lá para José, o pai de Jesus, e fala: vai para o Egito e tal. Isso é um sonho de advertência, né? de instrução. Deus dá sonhos proféticos, Deus dá sonhos de revelação. E, às vezes, né, nós também, no universo onírico, nós temos sonhos que não tem nada a ver com... Né? Sonhos de barriga cheia, quem diz, né? Comeu, tirou um soninho, teve um sonho que... Às vezes é apenas um fragmento ali da sua realidade. Mas quando a Bíblia fala sobre sonhos, a Bíblia fala sobre mensagens que Deus dá, que Deus revela a pessoas para cumprir um determinado propósito, um desígnio. Nesses sonhos aqui, a gente vai entender que José era um sonhador, não no sentido de que ele era um cara alienado e sem nenhum tipo de sintonia com o mundo exterior. Os sonhos que Deus dá a José são para alimentá-lo, para guiar, né, José sob um propósito, através de um propósito. Então Deus planta nele, né, desde muito cedo, algo que vai se realizar na vida dele, né? Mas a gente sabe que ninguém vive a concretização de sonhos sem que haja, às vezes, oposição do mundo, né, no mundo espiritual, né? Os projetos e ideais que são, às vezes, trazidos por um sonho de Deus para a sua vida, eles sofrem algumas oposições e até mesmo desgastes que são provenientes da inveja, né, que as pessoas têm, né, do teu propósito, né? Então, a primeira coisa que Deus fez na vida de José foi dar a ele sonhos. Na verdade, Deus está descortinando para ele aquilo que ele mesmo, que o próprio Deus tinha preparado para o seu futuro. Então nós aprendemos com José que o futuro é uma visão. Prestem bem atenção nisso, que é interessante. O futuro é uma visão. Então a primeira coisa que Deus vai construir, vai fazer na vida de José, é que seja estabelecido
o futuro que ele projeta. Para José, né, Deus vai mostrar esse futuro, ele vai pavimentar essa estrada de José através de sonhos. Então, o futuro que Deus havia preparado para a vida dele é uma visão, é aquilo que vai acontecer. E essa visão, ela não acontece, e é interessante a gente entender isso, ela não acontece nos olhos, ela acontece na nossa mente. Os sonhos que Deus nos dá, não é? Não, como eu disse assim, não são construções do nosso olhar, eles são construções que acontecem na nossa mente, né? Isso acontece com a gente, assim, né? Eu estou falando aqui sem ser um sonho divino, mas isso acontece, por exemplo, quando a gente tem um pesadelo. Todo mundo aqui, alguém aqui já teve pesadelo? Não. Então, quando você tem um pesadelo, muitas das vezes você acorda com a impressão de que aquilo acabou de acontecer, que aquilo é real, mas você sabe que você estava dormindo, você não estava acordado, né? Mas às vezes você tem sensações até táteis. Eu já acordei uma vez, né, tendo a sensação que eu recebi uma cusparada. No sonho, eu recebi uma cusparada. Acordei e fui no lavatório, lavar. Depois de um tempo, eu falei, mas o que é isso que eu estou fazendo aqui? Porque o sonho foi tão real que me pareceu, né, realmente que aquilo havia acontecido. Então, o que os nossos olhos veem, na verdade, é uma captura de cenários. Então a visão, ela não acontece, repetindo aqui, ela não acontece, né, na nossa capacidade visual, na capacidade, no olhar, ela acontece dentro da mente. É isso que Paulo nos diz quando ele nos coloca lá, ele coloca a passagem da 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz que nós devemos viver por fé e não por vista. Quando nós repetimos Romanos capítulo 12, versículo 2, a Bíblia nos diz, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita mudança, ou vontade de Deus. Perfeita vontade de Deus. Então, toda mudança, na verdade, ela passa primeiro por uma mente renovada. Toda mudança na vida da gente nos é concedida através de uma visão. No primeiro momento, nós pensamos num estado ideal, mental, positivo, desejável para o nosso futuro. Então, o futuro é uma visão. E visão não é aquilo que acontece, né, simplesmente quando a gente olha. A visão é algo que acontece na nossa mente. A nossa mente, ela então tem que estar conectada com a visão. A nossa mente tem que acreditar naquilo que é proposto através dessa visão. É isso que Deus faz com José. É isso que Deus faz com esse homem. Deus mostra a José em sonhos que ele vai assumir uma posição de comando, de autoridade, de governança. Quando ele coloca lá feixes, né, molhos de trigo se encurvando, quando ele coloca sol, lua e estrelas, né, se curvando contra ele, se curvando diante dele, se inclinando diante dele, Deus já está mostrando, olha, você vai ter uma posição de destaque, né? Deus está construindo então na mente de José um desenho, uma visão a respeito do seu futuro. Para ilustrar isso aqui, tem uma história real que vale a pena. O Anderson com certeza conhece isso aqui. Todo mundo conhece o Walt Disney, né? O Walt Disney, na verdade, ele tem uma história muito bacana sobre isso. O primeiro parque temático dele era na Califórnia, mas quando ele quer construir realmente a Disneyland, né, Disney World, ele vai comprar um terreno na Flórida. E ele falece em 1966 e em 1971 o parque temático é inaugurado. E conta a história que a esposa dele, Lily Disney, estava no momento, o irmão dele, o Roy Disney, que continuou a construção. E conta a história que no momento lá da cerimônia lá de abertura do parque temático e tal, o engenheiro-chefe que criou toda aquela coisa ali, do lado da Lily Disney, no momento de cortar a fita de abertura, diz o seguinte: é uma pena
que o Walt Disney não tenha visto tudo isso acontecer. E diz que ela, né, a história diz, no mundo empresarial, que ela disse o seguinte: não, na verdade ele viu sim, e viu antes de todos nós. Então, muitas das vezes Deus nos dá sonhos, nos dá possibilidades que só você acredita, só você vê, só você enxerga. Ninguém consegue enxergar aquilo. Quando se concretiza, a pessoa diz: rapaz, mas que isso, né? Isso o Walt Disney chama de Imagineering, que é imaginação e engenharia. É sonhar e fazer, sonhar e fazer, sonhar e construir. José teve sonhos, mas ele ajudou a construir esses sonhos através do posicionamento dele, da vida dele, não é? Do modo como ele encarou as dificuldades. José cavou, não é? Você sabe, quando ele interpretou lá o sonho lá do padeiro e do copeiro, ele estava incomodado com aquela situação. Falou: copeiro, pô, vai lá, pô, fala de mim lá, né? E o que aconteceu lá no capítulo 40? O copeiro esqueceu. Ah, miserável, né? Esqueceu. Mas José falou para ele: pô, quando me tiver aí na boa. O problema, e eu já vi alguns pregadores falando sobre isso, isso é fantástico. Ivanildo, pega a visão aí, isso é fantástico. Quando o copeiro, né, esquece de José, se eu estivesse no lugar de José, ia ficar: caraca, de novo, mais de 2 anos, na fila ali esperando a promoção. Só que, quando o copeiro chega diante do rei, qual era o cargo que estava aberto lá para preencher no palácio? O de padeiro, porque, né, Faraó cancelou o CPF do padeiro. Então, se José chega naquele momento no palácio, ele ia para ser padeiro. Ele esperou mais 2 anos para ser governador. Cara, isso é lindo demais. Quer dizer, Deus conhece, sabe, quando a tua visão está conectada com o propósito de Deus para a sua vida. Quando isso acontece, isso é maravilhoso, porque vai além daquilo que você espera, né? Se José sai 2 anos antes, o copeiro, tem um cara aí que é bacana, gente boa e tal, pô, traz aí, eu vou perder o copeiro, meu padeiro mesmo, traz aí, vai ser meu padeiro. José deixa de ser padeiro para ser governador. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. Continuando aqui, José foi um escravo. O que foi, Vinícius? O que foi? Piada que nefasta, mas eu gostei. 5ª série. Ele diz o seguinte, né? Pô, José era bom de sonho, vai chamar ele para ser padeiro para ele fazer esse sonho, né? Eu sou obrigado a ouvir isso, gente, né? Mas vamos lá. Em segundo lugar, José foi um escravo. Então, aos 17 anos, José foi vendido como escravo, você sabe, pelos seus irmãos, né? Depois ele foi revendido lá para o Potifar, oficial de Faraó, comandante da sua guarda. Mas dentro da providência divina, o jovem José foi levado, né, para a proximidade do poder, né? Na casa de Potifar foi promovido a mordomo. A Bíblia diz que ele se tornou o administrador mor, né? E tudo, quando ele colocava, era colocado na mão dele. A Bíblia diz que Deus fazia prosperar. Continuando, em terceiro lugar, um prisioneiro. As faces aí de José. José, no auge da sua honrosa posição de mordomo na casa de Potifar, foi acusado de assédio sexual, não é? Rapaz, vou dizer um negócio para você, né? Se José estivesse ou fosse preso nos dias de hoje, ao entrar no complexo penitenciário, seria, né, trucidado, né? A Bíblia diz que ele firmemente recusou-se a deitar-se com a mulher de Potifar, né? Ela agarrou lá o jovem, e José precisou fugir, né? A coisa mais honrosa que ele fez ali foi, né, meter o pé, né? Agora, José ficou ali durante mais de 2 anos da sua vida ali no cárcere. Então você imagina que de José, dos 17 aos 30 anos, José viveu ali uma espécie de gangorra, né? De escravo a mordomo, de mordomo a acusado, de acusado a prisioneiro. E na prisão, ele, após interpretar esses 2 sonhos, né, o do padeiro e do copeiro, os sonhos aconteceram exatamente de acordo com as interpretações de José. E tem gente até que pode dizer o seguinte: rapaz, mas José foi, né, enfático ali com o padeiro, ó. 3 dias você vai morrer. É porque acredito eu que na verdade José estava falando para o padeiro e ele realmente tinha cometido aquela conspiração contra Faraó. Por isso que, né, não há nenhum tipo de revolta, né?
O padeiro, quando recebe aquela revelação, fala: eu fiz isso mesmo, deu ruim para mim, vai acontecer. Mas o que parecia uma injustiça foi providencial. Como eu disse para vocês, se ocorresse dele sair da prisão no momento que ele pede lá a ajuda do copeiro, ele seria simplesmente um funcionário da padaria ali, ou da cozinha do palácio, não seria o governador do Egito. Por isso que, em quarto lugar, ele se torna o governador. Aos 30 anos, José vai interpretar ali os sonhos do faraó. José foi nomeado governador de toda a terra do Egito e recebeu poder e autoridade para colocar em curso o plano que Deus havia apresentado a ele. Na verdade, José dá um curso de economia completo ali para o faraó. José, ainda hoje nas modernas escolas de administração no mundo, o exemplo de José é colocado como um exemplo de alguém que foi extremamente inteligente. José, palavras hoje que nós usamos como logística, como centros de distribuição, José já naquela época já mapeou, fez pesquisa de mercado, colocou os celeiros nos lugares certos. José era alguém assim, extremamente inteligente. Ele não apenas apresentou ou descortinou ou iluminou o faraó a respeito do problema, como ele também apresentou a solução, e deu detalhes específicos como deveria ser feito aquilo. E a clareza da visão de José foi tão grande que o próprio faraó falou o seguinte: só tem uma pessoa que pode, e ele diz o seguinte: olha, só no trono que eu vou me sentar e ser maior do que você, mas você manda geral aqui. José era o cara que prendia e mandava sentar. Faraó compreendeu que ele era um homem não só de visão, mas era um homem de ação. Falei, imaginação e engenharia. Então, como gestor, José construiu muitos celeiros e armazenou cereal sem conta. E por isso ele pôde permanecer aqueles anos, abastecendo as nações no tempo ali de escassez e de fome. Continuando a história, avançando, ele foi também um provedor da família. Gênesis 50, 21, ele revela: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus me preservou para que eu pudesse preservar. Olha aqui. E imagina, cara, é um negócio interessante como Deus governa toda a história, Quando os irmãos de José venderam ele, deve ser: pô, cara, acabamos livramos aí desse problema aí, graças a Deus, vai embora, Mal eles sabiam que Deus estava olhando o seguinte: pô, vocês estão pensando que estão se livrando dele, lá na frente vocês vão ver o que vai acontecer. Deus ver no futuro. Agora, aos 39 anos, você vê, 28 foi preso, aí depois você vai fazendo as contas aqui, mais 2 anos, ainda depois de interpretar o sonho lá do padeiro e do copeiro, depois 7 anos de fartura, mais 2 anos de escassez, os irmãos de José estão diante dele. Ele agora já é um homem com 39 anos. José manda chamar o seu pai, manda chamar toda a sua família para o Egito. E ao invés de se vingar deles, ele os perdoou. José cuidou deles, cuidou das suas respectivas famílias e deu a eles, além de perdoar, deu a eles o melhor da terra do Egito. José pagou o mal com o bem e demonstrou que, embora seus irmãos tivessem tentado o mal contra ele, como ele mesmo diz, Deus transformou o mal em bem para a preservação da vida de todos, inclusive daqueles que lhe fizeram mal. Em sexto lugar, ele foi um apaziguador da alma. Agora José já está com 56 anos, não é um garoto ainda, com 58, José é um garoto. E depois da morte de Jacó, o que acontece? Seus irmãos ficam, como diz aí na gíria, fica bolado, Seus irmãos, agora não, agora vai dar ruim, e eles vão lá atormentados pela culpa e se dispõem a serem servos. Agora não tem negócio de irmão não, nós vamos ser teus servos aí, José. E José, ele acalma o coração dos seus irmãos
e diz o seguinte: ó, eu não estou no lugar de Deus para me vingar. Eu vou continuar sustentando vocês e seus filhos. Pô, né? Cara, já naquele momento ali, milionário, multimilionário, né? Em sétimo lugar, a gente pode dizer que José foi um homem de fé. Por ali. José está agora ali, ó, com 110 anos, né? Ele está próximo de morrer, mas antes de fechar os olhos para esse mundo, José abre os olhos para o futuro e vê o êxodo, e vê a saída do povo de Israel daquele lugar, né? José dizia a seus irmãos que Deus os visitaria e os levaria para a terra deles de volta, e conforme havia prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó, né? Nesse tempo, José diz que eles deveriam transportar os seus ossos do Egito para a terra prometida, né? E a promessa que foi feita a José para os seus irmãos foi cumprida. Ele morreu, seu corpo foi embalsamado, né, e colocado num caixão. Mais de quase 4 séculos depois, quando Deus libertou o povo de Israel do Egito, os ossos... Fala, claro, Anderson, você pode também te perdoo também. Estava comentando aqui com o pastor Gilson aqui, estamos falando sobre José, mas um fato interessantíssimo aí é sobre Jacó. Quando José manda buscar a Jacó, antes Jacó lhe recebe uma visão de Deus. E não tema, Jacó, porque para o lugar que tu irás, eu farei de ti uma grande nação. José, ele conquistou por meritocracia e construiu a sua autoridade dentro do Egito, mas a bênção e a autoridade de Jacó vinha de Deus. Jacó, quando ele se estabelece, ele vai para o Egito, a primeira coisa, quando José traz Faraó para apresentar o pai, Jacó abençoa a Faraó, porque era naquele lugar que Deus ia fazer prosperar o reino de Israel. Bacana, ainda mais é isso, o reconhecimento da bênção de Deus sobre a vida de Jacó e de José. Permitir, né, que um Deus de um estrangeiro, né, que até então ele servia ali a outros, né? Caramba, é maravilhoso, é isso, né? Está perdoado também. Assim, é claro que a aula de hoje é maravilhosa, né? Assim, José ajuda nesse sentido, sobretudo tendo o senhor ministrando, a sua esposa aqui também é reboque, com colaboração aqui estupenda aqui, de fato, né? Assim, e aí fica aqui só aqui confabulando e imaginando a grandeza que Deus faz, né? Ao mesmo tempo que Deus é o Deus de José, e é o ponto de exaltá-lo como governador, mas concomitantemente é o Deus de Jacó. Fico imaginando, né, esse Jacó que de alguma forma é eclipsado com a história de José, há um silêncio em relação à vida dele, de repente ele volta ao cenário. Imagina as crises que Jacó passou, pela perda do filho, as feras o comeu, e um silêncio se estabeleceu, e ao final do processo da vida dele se depara com seu filho exaltado, né? Que oportuniza condições de ter com o faraó e abençoá-lo. Algo que me chama a atenção aqui, pastor Gilson, é o seguinte: quando o último filho de Jacó nasce, Benjamim, ele fala, né, é Benoni, filho da minha aflição, mas se torna filho da minha destra. Então a gente pode entender, eu cheguei até a falar isso, comentar na semana passada, que Jacó esperava que na sua velhice ele fosse amparado por Benjamim, né? Mas Deus é um especialista em fazer ou mudar as coisas. No final, José, ele é uma espécie de... É até interessante isso, eu vi um pregador falando sobre isso aqui, né? José, ele é uma espécie de auxiliador em todo momento. Você nunca vê o José como o primeiro, mas ele é alguém importante, mesmo estando numa posição de você recebe isso aí, Divani, que isso é muito bom. Isso é muito bom. José, ele é auxiliador do pai dele. Lá no começo, quando ele dá reporte dos seus irmãos do que estavam fazendo, ele auxiliava lá o seu pai na administração da casa. Depois ele vai ser vice, ou administrador, o segundo de Potifar. Depois vai ser o segundo do carcereiro. Depois vai ser o segundo. Ele nunca é, entre aspas, o mais importante, mas ele é relevante em tudo aquilo que ele faz.
Caraca, isso aí foi... Né? E é interessante se você pensar na bênção de Jacó, quando ele diz que ele é um ramo, o ramo também não é o principal elemento da árvore, o principal elemento da árvore é o tronco. Vamos lá, gente. Então, a nossa... Dali, um homem de fé. José, então, ele é um tipo de Cristo. Vamos ver porque que ele é um tipo de Cristo. Só aqui. Primeiro, José e Jesus. Ambos foram odiados por seus irmãos. Né? Alguém pode ler aí João capítulo 15, versículo 24? João 15, 24. Estou aqui com ele aqui, aberto aqui, mas o que Jesus diz? Se não encontramos, eu vou ler aqui. Mas agora tanto viram quanto odiaram, tanto a mim como ao meu pai. Jesus está dizendo que os irmãos odiaram a ele, não, os judeus odiaram a ele e odiaram ao pai dele. Ambos enfrentaram várias e terríveis tentações. José lá em Gênesis 39 e o relato de Jesus em Mateus capítulo 4, versículo do 1 a 11, quando ele é tentado pelo diabo no deserto. Ambos também, continua o próximo, depois de sofrerem grande humilhação, foram exaltados por Deus. O que a Bíblia nos diz lá em Mateus 28, 18? Né? Em Efésios capítulo, em Filipenses capítulo 2. Mateus 28, 18. Gente, pelo amor de Deus, isso aí todo mundo sabe. Né? O que diz? Mateus 28, todo poder ou toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Né? Lá em Filipenses, né, diz que Deus o exaltou, Filipenses capítulo 2, versículos 14 e 15, diz assim, Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos cristãos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então ambos, depois de sofrerem grande humilhação, foram exaltados por Deus. E ainda, eu encontrei lá em Isaías 53 uma correlação muito legal. Isaías 53, versículo 3. O próximo. Aqueles, ou ambos, foram homens de dores, que sabiam que era padecer e que veriam o fruto do seu trabalho e ficariam satisfeitos. Quer dizer, a mesma citação que pode ser apresentada ou nos apresenta a Cristo, pode ser também relacionada à vida de José. Vamos lá. O senhor lembra o que John Hagee falou, pregando aqui na igreja, falando sobre José ser um tipo de Cristo? Não lembro não. Aí viu, Venil, você faltou nesse dia, ó. John Hagee tem uma história relacionada... O pastor João Bevi veio lá dos Estados Unidos só para falar de José aqui. Desse John Hagee. Quem? John Hagee, aquele que... John Hagee, sim. Ele também tem a história com o povo judeu, né? Sim. Ele faz uma associação entre José e Cristo. Ele diz que José, quando vai se apresentar aos seus irmãos, diz, saiam todos à minha presença, e se revela a eles. Ele aponta isso para a manifestação de Cristo, da igreja ser tirada da terra para ele se revelar aos seus irmãos judeus. Pelo amor de Deus, está todo mundo conspirando hoje para tirar o brilho da minha apresentação aqui agora. Mas eu vou perdoar todos vocês, né? Próximo slide, por favor, lições. Próximo, lições na escola da diversidade. Já estou indo caminhando aqui para o final aqui, que é seguindo a sequência aqui do que o pastor Gesiel propôs na lição. Então, a Bíblia nos mostra, mesmo quando tudo parece impossível, Deus mantém o controle da situação. Romanos capítulo 8, versículo 28, a Bíblia diz que todas, não é algumas coisas, não é de essa ou aquela coisa, diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, em todas as circunstâncias da vida, nós sabemos que Deus está presente, né? Então, o segredo
é não confiar na nossa própria capacidade, na nossa própria habilidade, na nossa própria sabedoria para resolver os problemas. Na verdade, é Deus quem nos assegura a legítima vitória, né? Do homem vêm as preparações da boca, mas do Senhor vem a resposta. Deus é quem dá a resposta final sobre todas as coisas. Eu acho muito engraçado, não, muito interessante que o nosso pastor Silas, ele fala, às vezes, algumas coisas assim do tipo, quando você orar por uma pessoa que está enferma, diz o seguinte: Senhor, se você quiser, claro que se Deus quiser. Ele fala, ora e pede a Deus para fazer. Se Deus quiser, vai fazer, né? Se não quiser, não vai fazer. Não depende de nós, Deus é quem age em todas as circunstâncias, mas a nossa fé deve ser uma fé. E depois que ele começou a falar isso, eu nunca mais fiz essas orações meia boca, não. Eu oro mesmo com maior confiança mesmo, né? Até agora não deu resultado, não, mas continuo orando. Até agora não, né? Mas acho isso maneiro, né? Câncer saia, né? Eu oro com convicção, né? Na verdade, Divani, desde quando eu me converti, isso no que diz respeito ao mundo espiritual e a questão de expulsar demônios. Era engraçado que eu jovenzinho, né? Tinha sempre alguma manifestação espiritual na igreja de demônio, alguma coisa. Hoje é incomum isso. O diabo está mudando o modus operandi dele, né? Antigamente era comum, né, Ivana? Tá, aqui a escola B, estou terminando já, irmãos. Estou terminando já, ela me cobrando aqui. Era comum ter muito negócio de experiências de pessoas endemoniadas. E eu nunca tive nenhum medo, nenhum receio de orar e expulsar em nome de Jesus. Eu falava, não é no meu nome, não sou eu que estou fazendo. Não é? E às vezes, ultimamente, o negócio está ficando... A gente está né, um tempo, eu vi um rapaz endemoniado e alguns... Deus me perdoe, né? Alguns diáconos traçando um plano. Não, você vai por ali, John... Então, me dê cobertura. Eu falei, caraca, você é SWAT? O que é isso? O Bob? Não, é só em nome de Jesus, sai. Se não sai, sai em nome de Jesus. Se não sair, eu que vou sair. Não, sai, mano. É com autoridade, né? Com ousadia. Não tem negócio de... Né? Então, vamos lá, gente. Deixa eu terminar aqui, né? Então, Deus é que nos assegura a vitória, né? E Ele vai prover para nós a sabedoria e também os recursos em tempos de crise, é o que nós cremos. Concluindo, indo para o nosso final. Então, Deus usou a jornada difícil de José para cumprir um propósito maior. Ele passou de escravo a governante do Egito. E, eventualmente, ele salvou a sua família e muitas outras famílias, né, da fome. Isso nos ensina que Deus também quer usar as nossas habilidades, as nossas capacidades, né? E, inclusive, as adversidades que nós passamos, os desafios que existem em nossas vidas, para nos preparar para a gente fazer coisas ainda maiores. Então, através da vida de José e através das nossas vidas, Deus vai ser glorificado, não é? A vida de José, então, é um ótimo exemplo sobre fé resiliente na adversidade, é um exemplo de integridade, de perdão, de reconciliação, né? E de propósito, através das lutas, através da humildade e através do serviço. A gente entende que o resumo da história de José, ele nos inspira a vivermos em confiança em Deus e como autênticos cristãos. A Bíblia diz, irrepreensíveis ou inculpáveis e sinceros, filhos de Deus no meio de uma geração perversa e corrompida, no qual resplandecemos como astros, né, dessa geração. Então, é interessante a gente perceber que a história de José, ela é muito mais do que uma história de sucesso, simplesmente, de alguém que alcançou sucesso na vida. A história de José é uma história entremeada, né, de elementos do divino, do sobrenatural, mas ela, sobretudo, é uma história de arrependimento, de perdão e de presença invisível de Deus em todos os momentos, mesmo aqueles em que o protagonista da história não está entendendo o que está acontecendo. Deus abençoe a vida da gente, em nome de Jesus. Amém.